Olá, meu aluno, olá, minha aluna, dos primeiros anos da Escola Estadual de Ensino Médio, Simão Jacinto dos Reis, aqui quem vos fala é o professor Márcio Portela, de Matemática e Física. Mais uma aula aí para o nosso canal Universo Matemático e Físico, professor Márcio Portela, tá beleza? E vamos aí a mais uma aula de matemática, né, que é a continuação daquela primeira aula de conjuntos que foi a introdução, tá, meu aluno? Beleza? Aqui apresentar um slide aqui para vocês, tá? E vamos nessa. Começando agora. Valendo, valendo, valendo. Para os primeiros anos 1, 2, 3 e 4 da manhã, tá beleza? Vamos nessa. Vamos aí, a continuação 1, tá beleza? Eu deixei aqui algumas competências e habilidades da BNC para que vocês possam estar pesquisando aqui essas, tá? Competências e habilidades que têm relacionamento aqui com o assunto que é conjuntos, tá beleza? Vamos lá. Vamos falar agora, vamos falar hoje aí das operações envolvendo conjuntos, tá? Nós temos aí a chamada união de conjuntos, tá? Dados dois conjuntos A e B, a união entre A e B é o conjunto formado por todos os elementos de A, pelos elementos de A ou de B. Não é E, tá? O E você vai ver depois que há interseção. Os elementos que pertencem a A ou a B. Então, aqui nós temos que a união entre A e B, aqui o símbolo da união, X pertence a, está o quê? X pertence a A ou X pertence a B. Então, é toda essa região aqui rachurada, tá beleza, meu amigo? Isso aqui é a união. A união é bem simples, né? A união faz a força, você conhece esse ditado. Nós temos também a chamada intersecção de conjuntos. O que é a intersecção? Dados dois conjuntos A e B, a intersecção entre A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e veja, e a B pertencem a A e a B, ou seja, pertencem a A e a B ao mesmo tempo que nós dizemos, né? Ao mesmo tempo. Você observa aqui que, dado o conjunto A, que é todo esse conjunto aqui, 1, 3, 5, 7, 0, 2, 4, 6, conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8, os elementos aqui em comum aos dois conjuntos, que é essa área rachurada, é a nossa interseção, que é praticamente esse Uzinho aqui de cabeça para baixo, esse símbolo, tá bom? Então, a interseção são os elementos que pertencem a A e a B. Beleza? E nós temos aí também a chamada diferença de conjuntos, tá? Dados dois conjuntos A e B, a diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Em outras palavras, A menos B são os elementos que pertencem somente ao conjunto A, tá? Então, aqui, a representação A menos B é igual a X, tá? O que X pertence a A e X não pertence a B. Você lembra que eu fiz na escola, que eu fiz o exemplo, e como se eu removesse, eu apaguei aqui todo o conjunto B, ficando somente essa região aqui, ó. Essa região aqui pertence somente a A, essa aqui pertence aos dois. E essa região aqui, ó, você está vendo essa outra parte aqui, é B menos A, é a região que pertence somente a B. Então, aí a união são os elementos que pertencem a A ou a B, a interseção, os elementos que pertencem a A e a B, e a diferença entre A e B são os elementos que pertencem somente a A. Se pertence somente a A, eles pertencem a A e não pertencem a B, beleza? Vamos aí a mais, né, uma situação, tá? Aqui uma observação. Quando a interseção entre dois conjuntos é um conjunto vazio, meu aluno, então dizemos que esses conjuntos são disjuntos, ou seja, eles são separados, eles não mantêm elementos em comum, tá bom? Na união dos conjuntos matemáticos, o conectivo ou significa que o elemento pertence a pelo menos um dos conjuntos envolvidos, né? Podendo também pertencer a ambos, né? Esse ou, tá? Em problemas que envolvem a noção de conjunto,
Em especial naqueles que se referem a pesquisas de opinião, tá? Geralmente o interesse não é saber que elementos pertencem a qual conjunto, né? Mas estabelecer o número de elementos de cada conjunto. Vamos analisar o que ocorre com o número de elementos de um conjunto resultante de algumas operações. No quadro abaixo, vamos considerar as seguintes representações. A e B são dois conjuntos finitos quaisquer, tá? Número de elementos de A, né? Isso aqui, NA, é o número de elementos do conjunto A, e NB aqui é o número de elementos do conjunto B, número de elementos. Não quer saber quais são os elementos, e sim a quantidade, né? O número de elementos. Veja aqui nesses diagramas. A união B, número de elementos da união A com B, número de elementos da união A com B é igual número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção A com B, tá? E se eu quiser saber aqui a interseção, eu passo esses dois para lá, né? Tranquilo, é como se fosse uma equação. Aqui funciona como uma equaçãozinha. Aqui a interseção. Número de elementos de A, interseção B é. Ó, a interseção de AB, né, entre os conjuntos A e B, é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da união de A com B. Ou seja, eu passei esse cara aqui para o primeiro membro e passei esse cara aqui para o segundo membro. É o que você pode observar aqui. E o número de elementos de A menos B, ó, o número de elementos de A menos B, é o número de elementos de A menos a interseção aqui de A com B, tá? Então, aí, é que você possa estar vendo aí como é que funciona o conceito. Nós vamos aí ver alguns exemplos para que você possa melhor rever a situação. Tá? Olha, esse exemplo aí está no seu livro, tá? Em uma escola técnica de agronomia, os estudantes pesquisavam como alguns fatores de um ambiente interno influenciavam as plantas. Eles submeteram alguns espécimes aos seguintes fatores: cor da sala, a altura da planta em relação ao solo, que é e a ventilação do ambiente. Depois do experimento, tabularam o número de plantas que apresentaram alteração em relação à planta controle, né? O que é essa planta controle? É uma planta padrão e é dela que vão se observar as outras. Se houve alguma mudança dessas outras em relação a essa planta padrão, beleza? E o resultado aqui foi o seguinte, né? Cor da sala, 11 plantas. A altura em relação ao solo, 8 plantas apresentaram alterações, né? Ventilação, 12. E aqui, C e A, interseção, C e A, 5. A e V, 5. V e C, 4. E aqui a interseção, tá? Dos três casos, dos três conjuntos. 3 plantas aí apresentaram alteração em relação à cor da sala, a altura e a ventilação, tá? Agora vamos aí para o outro lado, tá? Vamos calcular o número de plantas que apresentam alteração em relação à planta controle e vamos indicar quantas plantas não sofreram alterações quando expostas ao fator cor da sala. Para isso, tá? Vamos montar aqui para você, trouxe aqui a tabela para cá para ficar bem prático aqui para nós, né? Ficou lá do outro lado, mas está aqui. Como são aqui 3 conjuntos, e há aqui as interseções 2 a 2 e interseção dos 3, é dessa forma aqui. Como a gente conversou em sala, o primeiro número que a gente vai colocar aqui é a interseção dos 3. Qual é a interseção dos 3? 3 plantas. Vamos colocar ela aí, tá beleza? Agora vamos ver. V e C. Quantas plantas? V e C. V e C é essa região aqui, ó. V e C. São 4. Mas já tem 3. Aqui você vai colocar 4 menos 3. Aqui tem que dar 4. Você não pode colocar 4 aqui, porque senão aqui vai dar 7, ó. E vai estar errado. Então você sempre tem que subtrair o que já tem lá, né? Vamos colocar A e V. A e V é essa região bem aqui, meu aluno. Não, você está vendo? Então lá vai. A e V são quantos? Não são 5? Então 5 menos 3, 2. Ou então 2 mais 3 dá 5. Se já tem 3, 2. Tá aqui resultando em 5.
C e A, 5 plantas. C e A está aqui, é essa região aqui, que é a interseção entre C e A. Como já tem 3 e são 5, 5 menos 3, aqui 2. E agora, vamos colocar cada um aqui. Vê, não são 12? 12. Então, 1 e 3, 4 e 2, 6. Como são 12, aqui vai ser quanto? 6. Aí resulta um total aqui de 12, tá beleza? Então fica simples. A, 8. 2 e 3 e 2 vai dar quanto? 2 e 2, 4 e 3, 7. Como são 8, aqui só um, né? Uma planta. E aqui 11. Aqui são 6. Para 11, nós temos aí 5. Beleza? Agora vamos responder. Calcular o número de plantas que apresentaram alteração em relação à planta controle. Como esse quadro aqui demonstra as plantas que tiveram alteração em relação a essa planta base, que é a planta controle, é só você somar tudo, todos esses números aqui, que são as plantas que tiveram alteração. Somando todo mundo aqui, ó, você vai encontrar um total de 20 plantas que sofreram alteração, tá? Aqui, indicar quantas plantas não sofreram alterações quando expostas ao fator cor da sala. Aqui, ó, cor da sala, não é essa aqui, ó? Né? Então vamos aí ver o resultado. Basta você fazer o seguinte, né? Você vai somar aqui, ó, indicar quantas plantas não sofreram alterações quando expostas ao fator cor da sala. Então aqui, ó, cor da sala. Tá bem aqui, certo? Quantas não sofreram alteração? Você vai somar aqui, ó. 1 mais 2 mais 6, né? 1 mais 2 mais 6. Porque, veja, esse conjunto aqui que você está vendo, essas plantas aqui sofreram alteração em relação à cor da sala. Essas aqui, ó, não tem nada a ver com essas aqui, que é o conjunto C, né? 5 plantas apenas em relação à cor da sala aqui, mas não é isso que o problema quer saber, né? Então, qual é? Você somou aqui 1 com 2 com 6, resultou um total aí de 9 plantas que não sofreram alteração quando expostas ao fator cor da sala. É como se você recortasse esse conjunto daqui e ficou apenas esses espaços aqui. Beleza, tá? Como você sabe, né? Mais um exemplo aí pra gente, tá? Vou só baixar aqui minha cara aqui para ficar melhor aqui. Um grupo sanguíneo ou tipo sanguíneo baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, o antígeno A e o antígeno B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois desses antígenos, né, estão envolvidos, né, os 4 tipos sanguíneos distintos serão, tá? Então vamos a esses 4 tipos de sangue. O sangue do tipo A, apenas o antígeno A está presente. Tipo B, apenas o antígeno B está presente. O tipo AB, ambos os antígenos A e B estão presentes. E o tipo O, nenhum desses antígenos está presente, né? E a maioria da população brasileira, se você for fazer uma pesquisa, são todos do tipo O. Pesquise aí depois, tá beleza? Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas. Então, o total de pessoas aqui envolvidas aí é o quê? 200 pessoas. E após análise laboratorial, foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A, 110 amostras a presença do antígeno B. Em 20 amostras, nenhum dos antígenos está presente, ou seja, em 20 amostras são todas do tipo O, né? Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número de pessoas que possuem o tipo sanguíneo A é igual a, tá? Então vamos fazer isso aqui é uma situação de conjuntos. Vamos ver como é que fica aqui essa questão, tá? Então, foram coletadas amostras aí, né, de 200 pessoas, né, em que 100 pessoas aí, tá, foi identificado que há o antígeno A, 110 o antígeno B e 20 nenhum dos antígenos está presente, tá? Então aqui nós temos essa situação. Nós representamos aqui o conjunto A, o conjunto B, né? Como ele quer saber aí, ele quer saber
né, o número de pessoas que tem o antígeno A. Mas veja, o problema não forneceu o número de pessoas que têm os dois antígenos, não é verdade? Como ele não forneceu isso aqui, nós colocamos aqui no meio, colocamos o que é a interseção? Colocamos X, beleza? Não sabemos qual é o valor, nós podemos nos dar ao luxo de colocar uma variável X aqui. Então, aqui, como são 100 pessoas que têm um antígeno A, que tem só o antígeno A, vai ser 100 menos X. Lembra que você tem que descontar aqui. Se já tem X e não são 100, tudo isso aqui é 100. Então, esse pedaço aqui é 100 menos X. Se aqui fosse 20, 100 menos 20, você já colocaria 80. Aí não ficaria desse jeito, mas como tem variáveis, tem que deixar assim, tá bom? 100 menos X. Quantas pessoas tem um antígeno B? 110. Só que 110 é esse conjunto todo. Só que lá já tem X pessoas, correto? Então, vai ser o quê? 110 menos X. Foi dado também aqui, meu aluno, o número de pessoas que possuem um antígeno, que não possuem os antígenos, os dois antígenos, que é um total aqui de 20 pessoas, tá? Agora, como é que a gente vai resolver isso aqui? Tá? A gente vai somar toda essa galera aqui, ó, 100 menos x, mais 110 menos x, mais 20, e o total tem que dar quanto? 200 pessoas, tá? Como a soma das partes é igual ao todo, vamos lá, somei todo mundo, 100 menos x, mais 110 menos x, mais 20, igual a 200, beleza? Soma todo mundo, tá? 100 mais 110, 220, com mais 20, 230. Corta o x com x, vai ficar só esse menos x aqui. Daí, ó, qual é o número que subtraído de 230 resulta em 200? É o 30, né? X é igual a 30, que resolve na nossa equação. O que é que nós queremos saber? Portanto, o número de pessoas que possuem o antígeno A, o tipo sanguíneo A, apenas o tipo sanguíneo A, né? É 100 menos a interseção que você encontrou aqui, que é 30. Essas 30 pessoas possuem os dois antígenos. Então, 100 menos 30 é igual a 70, beleza? É igual a 70. Então, aí qual é a resposta correta? Alternativa C, beleza? Tá aí, né? Vamos aí, obrigado você por acompanhar. Ao final das nossas aulas, você tem aí alguns exercícios. Tá aí o primeiro, tire o print, está no livro também. Está aí o segundo, beleza? O segundo exercício. Terceiro exercício, tá? Tire o print, bacana. Mais um exercício, tá? Beleza? Mais um aqui para você. Eu creio que tem mais um, né? Tire o print e faça tudo no seu caderno, tá? E mais esse aqui, tá? Obrigado você que acompanha a nossa aula até aqui, tá? Aguarde a nossa próxima aula, que será postada aí em instantes, tá? Daqui a alguns momentos estaremos postando aí a continuação 2 da nossa aula. Valeu? Obrigado, meu aluno, que você, tá, faz parte aí da educação tucuriense aí, os alunos da escola Simão Jacinto dos Reis, as aulas aí para os primeiros anos, tá? Obrigado e até a próxima.